Curte a live, gente. Compartilha. Curte a live, gente. Compartilha. Curte a live, gente. Compartilha, por favor. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, não só hoje, mas para todo sempre. Glória, 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 glória. Seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. Gente, curte a live, compartilha. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Seja dado o teu nome. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus de maravilha. Deus de poder. Deus de bondade, Deus de fidelidade. Não há outro além de ti, Pai. Não há Deus como o Senhor é o único Deus, o nosso Deus. Soberano Deus. Curte a live, gente, compartilha, por favor. Curte a live, compartilha, gente. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória seja dado o teu nome, Jesus. Não há outro além de ti.
Curte a live, gente, compartilha. Nem conheço, viu, Adalto? Paz do Senhor Jesus. Gente, curte a live e compartilha, por favor. Hoje não estarei aqui louvando, eu estarei orando e avisando, né, o pessoal que me acompanha aqui, que estarei trazendo um ensinamento da palavra às 8 horas da noite. Entrei só para orar mesmo. Ah, ele tá falando, né, o Adalto. Ela canta Sou Teu Pai. Ai, que bênção, né? Deus continue usando ela cada dia mais. Deus é maravilhoso, né, gente? Hoje eu trarei trazendo uma palavra de Deus, né, explicando a carta de Judas, a epístola, né, de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, lá para as 8 horas da noite, tá bom? Ou até 10 horas, né? Porque tem pessoas que me acompanham aqui e só chegam depois do culto. Então eu entrei mais para falar sobre isso, né? E orar, né? Se alguém precisar de oração, tiver algum pedido, pode estar deixando aí, tá bom? Pra não falar que eu entrei aqui à toa, né? Vamos fazer menção de uma palavra de Deus lá em Salmos, que são orações, né? Cantadas pelo Davi, né? Ontem, para quem me acompanhou aqui, eu preguei Salmos 32. Eu vou deixar para vocês hoje o Salmo 51, tá bom? Deus é maravilhoso, né, gente? Não há outro além de Deus, né? Deus é o único e poderoso Deus. Aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigada, viu, Francisco, por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, gente? Salmo 51, vou fazer menção de alguns, né, versículos, que vai dizer assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Santo Espírito. Até aqui, né, irmãos? Davi aqui estava profundamente falando com Deus, né? O quão a sua alma precisava do socorro de Deus, do alívio de Deus.
o Gidásio, é Gidásio que fala, né? Nunes, ele tá falando assim, minha vida não está fácil. Era da igreja e estou afastado. Eu entendo, né, irmãos? Aqui você não é o primeiro a falar, né? Nas lives, entre homens, entre mulheres, jovens, falando a mesma coisa. E o conselho que eu tenho para todas as pessoas que sempre falam isso é o quê? Que não é fácil voltar, né? Para os caminhos do Senhor. Nunca foi e nunca será. Não será fácil para aquele que não conhece a Deus e não será fácil para aquele que já conhece, né, a Deus. Por que se torna mais difícil, Ana, voltar? Eu já falei aqui muitas vezes, né, que às vezes é muito mais fácil pregar para alguém que não é, né, da igreja, não é cristão, para pregar para alguém que está afastado, que ele conhece, que ele sabe. E às vezes ele tem uma resistência. E por causa de que essa resistência? Porque é bíblico, né? E o conhecimento, ele liberta, irmão. Se você tiver, escute com atenção que eu vou te falar. A Bíblia fala claramente, né? Que aquele que conhece a palavra, aquele que conhece Deus, aquele que conhece os caminhos e volta para trás, ele é comparado na Bíblia como se fosse aquele cão que vomita, né? Ali o vômito dele, e depois ele come de novo. E é comparado também na Bíblia como a porca, que é lavada e ela volta de novo à própria lama. Me explica mais, Ana, eu vou te explicar. A Bíblia fala que depois que a pessoa é liberta, curada, que aquele demônio sai da vida dela, aquele mesmo demônio, quando a pessoa afasta de Deus, volta, e ele volta mais forte. Como assim que ele volta mais forte, Ana? Ele traz consigo 7 e fica ali apoderando da vida da pessoa 8. Ah, mas talvez você está falando assim, nossa, misericórdia, que palavra pesada, que trem pesado. Não, irmão, isso não é pesado. Demônio, no nome de Jesus, ele sai. Agora, caráter, né, caráter bom, caráter ruim, é transformado através de decisões. Eu e você e eu, todos na face da terra, temos decisões a ser tomadas, tomamos decisões. E quais são as decisões que muitas das vezes o afastado, a afastada toma? Sair da presença. Às vezes por motivos, né, muito claros, alguns é porque foi muito ferido na igreja, alguns porque passou por humilhação, alguns porque foi frustrado, né, na sua fé, alguns por falta de conhecimento, né, e a Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento. Então o perecimento, a pessoa perecer, é por causa da falta do conhecimento. E o que eu estou passando para você aqui é conhecimento. Biblicamente falando, é assim que acontece. E o meu conselho para você é o quê? É você praticar Mateus 6,6. O que está lá em Mateus 6,6, Ana? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto, para que no tempo do que o pai quiser, tempo de Deus, ele te exalte, ele te honre publicamente. Eu sei que vir aqui na internet falar um comentário assim soa para alguns assim, mas é falta de vergonha, falta de... Tem muita gente que julga, né? Enfim, eu não julgo. Por que eu não julgo? Porque estamos numa terra, a terra está caída. A terra, irmãos, a Bíblia fala que produz abrolhos, né? E espinhos. Produz não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. E Jesus também disse que no mundo, que é a terra, né, aqui, tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, porque Jesus venceu por nós, conseguiremos vencer. Vai ser fácil? Não. Nunca vai ser fácil. Mas ele garantiu o quê? Que ele estaria comigo e ele estaria contigo. Só que um dos erros principais que as pessoas fazem é largar Jesus. Quando a igreja te fere, quando o pastor, seja lá o líder espiritual seu, te fere, não foi Jesus.
Ah, Ana, mas eu fui frustrado por causa da palavra de Deus, porque eu confiava que Deus ia fazer e Deus não fez. Ah, Ana, porque eu perdi alguém que eu amo e eu pedi tanto e Deus não deu vida. Aí, meu querido, você está querendo pegar somente uma parte da Bíblia e lançar o outro fora. O que a Bíblia fala? Que Deus ele faz prova com quem ele ama. O pai que ama, ele também corrige. O pai não só oferece nós, gente, coisas boas, não. O pai também nos confronta, nos corrige, é a palavra dele. E a única coisa que eu falo aqui diretamente, sempre despertando a cada um que entra na minha live, é o que? Deus, ele não pode voltar a sua palavra. Se está escrito aqui, pronto, acabou, vai se cumprir e vai ser feito. E por que Deus não pode voltar a sua palavra? Porque senão ele vai estar sendo mentiroso. E Deus não é mentiroso, gente. Se tem alguém nessa história que mente, somos nós. Se tem alguém que nessa história que falha, é o ser humano, nunca é o Senhor. E a Bíblia fala claramente, né? Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele é Deus. Aí o segundo conselho que eu te dou aqui, irmão, que pediu o conselho, né? Aleluia. Ter paciência. Porque você foi muito... Você não, né? Milhares de pessoas assim. A decisão de sair da presença é muito rápida. A decisão de falar assim, eu quero ir embora, eu quero largar Deus, eu quero chutar o balde, sei lá o que for vir no pensamento da pessoa, para ela desistir por causa de uma decepção, um frustramento, uma traição, enfim, seja o que for. Vocês é muito rápido na decisão de sair. Só que para voltar, precisa ter o quê? Paciência. Não é somente você ir lá na igreja e pedir alguém, né, serva do Senhor, para orar na sua cabeça e os demônios ir embora, não. Porque através de uma oração, você crendo, alguém realmente ali santo, servo de Deus, que tem autoridade, colocar a mão na tua cabeça e mandar o bicho embora e vai. Seja lá quantos que for. Vai embora. Se a pessoa realmente tiver autoridade, vai embora. Isso não é o de menos. O demônio embora da vida da pessoa não é o de menos, gente. Não é o mais sério, não é o mais temeroso. Tem homens e mulheres de Deus que têm autoridade, que fala, sai no nome de Jesus, e vai sair. Mas o que acontece? É a libertação. E como assim a libertação, Ana? Sabe aquele processo que a Bíblia fala que a porca que estava lavada volta de novo para a lama? É você tirar a lama que foi de novo, pregou em você. E a lama na Bíblia ali significa o pecado. Que prega em você de novo, você começa, né, um exemplo aqui, se você bebia, aí você volta a beber de novo e beber. Aí, um exemplo, para você sair daquilo, não vai ser um processo fácil. Não significa que você vai ser liberto do vício assim, no estalar de dedo, não. Se Deus quiser fazer, ele faz. Ele tem poder para isso. Só que muitas das vezes, aquela raiz do vício não é só o demônio. Aquela raiz é um trauma, é uma falta dentro, interno na pessoa. Então, o que falta na pessoa, às vezes, é ter alguém que o ajude. É ter alguém que entende. E mais nada, né? Como eu já expliquei muito aqui. Gente, o cristão hoje em dia, não muitos, né? Mas poucos têm um preconceito à terapia. Gente, se nós vai no médico para ele curar, né? A nossa dor no corpo, a nossa dor de cabeça, enfim, seja lá o que for o problema de saúde, não tem um médico que a gente vai, no hospital, no UPA, sei lá, onde for. Por que a gente tem esse preconceito, principalmente alguns cristãos religiosos, não quer fazer terapia? Não quer ir cuidar da mente, cuidar da alma. Porque o psicólogo, gente, não tá ali para julgar a sua cabeça, se ela tá boa, se ela tá ruim, não. O psicólogo, ele tá preocupado com a sua mente, ele tá preocupado também com o seu emocional. E mais pessoa mais bem, né, estruturada para fazer isso do que uma psicóloga. Eu posso te dar um conselho aqui? Posso. Né, diante da palavra, diante do conhecimento que Deus me deu, mas o psicólogo, a psicóloga, ela vai ter
autonomia para o que ela está falando, porque ela conhece muito mais, porque estudou, porque buscou conhecimento, 5 anos, 10 anos, tem gente que estuda a vida inteira, né? Enfim, e cada mais dia aprimora nisso. Eu amo a área da psicologia, mas é uma também que tem que ter o recurso para fazer, né? Qualquer faculdade hoje na vida. Não só ela, mas também queria muito fazer a teologia também, tem que ter recurso, né? Hoje tem ensinamento de teologia para dar e vender na internet, mas se for ver que realmente é alguém fiel e realmente que é sério, é pouco. Que eu indico aqui sempre é o Eliseu Rodrigues, que é um cara que estudou, estuda e vive estudando e sabe o que ele faz, né? O que ele passa, qual é o conhecimento que ele passa, enfim. Mas é isso, meu irmão, que eu posso te dar o conselho é isso, é praticar Mateus 6,6 e ter aquele fruto que a Bíblia diz que é o domínio próprio, que é a paciência. E Paulo fala, né, que através da fé vem paciência e paciência também vem a perseverança. E a perseverança é você não parar. É você orar hoje e talvez amanhã não dá vontade de orar. Você não vai orar porque está com vontade ou porque está sentindo. Você vai orar porque você tem fé e porque você vai estar cumprindo um mandamento bíblico que está lá em Mateus 6,6. E a Bíblia diz também, né, que sem fé é impossível agradar o coração de... Se a gente, né, muitos que já saíram da presença de Deus, é muito rápido na decisão de sair. Para voltar, tem que ter paciência. O fruto do Espírito Santo, né? É um dos frutos do Espírito Santo, a paciência. Saber esperar em Deus, saber esperar no momento certo que Deus vai te honrar, que Deus vai te tirar completamente do mundo, entendeu? Completamente das coisas, né, que te afasta, que te deixa fraco. Então, esse é o meu conselho, tá bom? Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Aí, ó, ele falou, né? Mas é verdade, eu estava bem, tão bem agora, só ele na minha vida. Sim, só Deus pode, né, nos ajudar. O João tá dando oi aí, o Josiano tá dando a paz do Senhor, né? Sou do Dourados, né, Mato Grosso do Sul. Olha que benção, hein? Seja bem-vindo. O João tá falando, amigo, quero voltar, mas tô no vício, não consigo aí, tá vendo? É muitos, né, pessoas. Vamos orar pela vida do Jonathan, né? Vamos chamar de Jonathan. Senhor Deus eterno e poderoso, Pai. Eu quero orar, Pai, pela vida do Jonathan agora. E peço, Senhor Deus, que ajuda ele, Pai. Tenha misericórdia dessa alma. Tenha misericórdia dessa vida, Deus. E eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor não veio para julgar, Pai, o mundo, mas o Senhor veio para salvar o mundo. O Senhor não veio para condenar o mundo, Pai, mas o Senhor veio salvar ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Pai, teu filho largar, seja lá o que for que ele está viciado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, escreve uma nova história, pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus. E o conselho que eu tenho para o Jonathan aí, não sei se vai estar aí, né? É o mesmo conselho que eu dei pro irmão há pouco tempo aqui atrás, né? Às vezes não é só através de uma oração na cabeça, gente, sai e pronto, não. Às vezes é algo que você precisa conhecer, talvez é algo que tá uma raiz aí, entendeu? E cultura, né? Você não muda assim de um dia pra noite. Cultura, gente, pra quem nasce, né, num lar, às vezes, que é muito liberal, muito liberdade, a cultura é diferente para quem cresceu sendo ensinado, exortado por um pai que era cristão, por uma mãe que era cristã, que ensinava os mandamentos de Deus. A Bíblia fala, ensina, né, o caminho que deve andar para que quando ele cresça, ele não se desvie. E se ele se desviar, ele vai saber se voltar para ele, né? Porque o cristão que sai da presença de Deus, ele vai saber, porque ele foi ensinado. O pai e a mãe dele ensinou. E aí, entendeu?
pra gente que aprende velho. Eu fui conhecer Jesus, eu tinha 18 para 19. Eu fui me converter de verdade mesmo aos 19 anos. E aí? Não é assim, entendeu? As coisas não é do jeito que a gente quer. É um processo, gente. Obrigado, Gustavo, viu, por seguir. Em nome de Jesus. O Judas aí falando, né? Deus me libertou dos vícios. Eu recaí no pecado, eu caí no mundo da mulherada. Vixe, só Deus. Qual foi um dos primeiros pecados também? O primeiro pecado foi a gula, né? Já preguei isso aqui. A mulher, ela caiu pelo olhar, né? A fruta lá, o fruto. E o homem também caiu pela boca, né? Queria comer o fruto. Sendo que tinha vários e vários frutos, gente. Eles poderiam escolher qual fruto que eles quisessem. E eles escolheram comer o fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus falou que não era. Pronto, pecado da gula, comida. O segundo pecado foi o quê? O homem escolheu escutar a mulher do que escolher escutar Deus. E é o que acontece hoje. Hoje a gente escolhe mais escutar um homem ou uma mulher do que escutar a palavra de Deus. O próprio Deus falando com a gente. Porque hoje não tem como Deus falar com nós pessoalmente. Por quê? Porque Ele é santo. Se Ele aparecer na minha frente, na sua frente, você vai ser fulminado, fulminada, né? Porque nós não suportaria tanta glória, tanta santidade. Mas Deus deixou na palavra. E Deus usa homens e mulheres de Deus, né, que também é comedor de feijão, mas que é usado para falar a verdade, pregar a verdade. E a gente não escuta. A gente prefere escutar outras coisas. E o que acontece isso aí, igual ele falou, né? Da mulherada é isso. Você escolheu as mulheradas do que escolheu Deus. Entendeu? E é um pecado grave, né? Já não é de agora. De muito tempo atrás, lá no Jardim do Éden, o homem escolheu escutar a voz da mulher do que escutar a voz do próprio Deus. E vice-versa, entendeu? Né? O significado ali foi o homem cair, né? Porque o homem foi instruído por Deus para não fazer as coisas. E claro que ele passou para a mulher, né? Mas ele caiu na conversa da mulher. E aí? Fazer o quê? Os dois caíram, pecou e teve que até sair de lá, né? E perdeu uma coisa que não foi fácil para voltar. Só quem reconectou de novo o homem e a mulher com Deus foi Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, ter morrido por nós. Por isso que hoje temos acesso de orar. Por isso hoje temos, né, a liberdade de orar em espírito, orar por alguém, orar com fé, né, crendo no nome de Deus, no nome da palavra, no nome de Jesus, na palavra do Senhor da verdade, e orar assim, entende? Sem peso, sem nada. Por quê? Porque Jesus levou esse peso. Jesus levou essa culpa. A culpa tinha caído no homem e na mulher, né? Eles foram culpados. Foi eles que perderam, né? A intimidade com Deus, a presença de Deus, de ficar ali perto do Senhor. Tanto que a Bíblia fala que Deus descia todas as viradas da noite, né? Das viradas do dia, na verdade, para falar com eles. Toda hora que o sol se pôa, Deus vinha até o homem e a mulher conversar com eles. Olha que intimidade grande. Mas Jesus, ele reconectou isso de novo. Porque a Bíblia fala que o véu foi rasgado. Então Jesus já pagou o preço. Qual foi o preço? Morrer na cruz por mim e por você. Ninguém suportaria isso, mas ele suportou, tanto que ele fez, e pela graça dele estamos aqui, né? E podemos orar e ser transformados pelo poder da palavra, pelo poder de um ato de fé, né, que eu falei aqui. Tá na Bíblia, sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Romanos, né, fala sobre isso. Sem fé é impossível, tá? Agradar o coração do nosso Deus. Mas com fé, você começa a agradar, e aí, através de uma ação sua, Deus reage, cumprindo o que está biblicamente também falando. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta se abre, né? Então é isso. O Aderlândio Lima, orais por um irmão Derlando para Deus mandar para ele uma varoa. Hoje, pelo amor de Cristo. Gente,
Olha, tem uma mulher que ela vai falar com muita mais autoridade do que eu aqui. Que essa mulher é a Sara Shiva, né? É a pastora Sara Shiva. E ela dá muito ensinamento, gente, sobre isso. O relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Entre um cristão, entre uma cristã, entre um homem de Deus e uma mulher de Deus, não começa pela oração, não. Oração é estilo de vida. Você e eu temos que orar todos os dias. Entende? Claro que temos que orar para Deus colocar alguém de Deus, alguém, a bênção, enfim. Mas é estilo de vida. Todo dia você vai orar. Agora, pra querer alguém, né, igual o irmão aqui tá falando pra mim orar pra uma varoa, aí é querer espiritualizar, gente. Isso não se faz assim. Hoje não é igual antigamente, que Deus fez, né, a mulher pro homem. Só existiam os dois, gente. Pronto. Agora não, agora milhares. Hoje, agora é através do diálogo, do conhecimento, né? E às vezes a gente ainda até erra se não conversar demais, porque muitos relaciona e vai beijar na boca, vai abraçar demais. E não é legal. Você tem que conversar bastante para você conhecer a pessoa que você vai ter na vida, né? E mais pessoa para falar com autoridade, conhecimento é a pastora Sara Shiva. Então, depois da Derlândia, fala com o irmão para acompanhar a pastora Sara Shiva. Ela vai dar muito ensinamento. O namoro cristão começa com amizade, tá bom? Diálogo. Eu creio, gente, que é uma coisa que faltou na vida de Adão e de Eva. Por quê? Porque se eles dois conversassem, ela não ia. Se eles dois fossem amigos, tivessem amizade, ela não ia comer o fruto antes de falar com ele. Falar assim, ô amor, eu sei lá, né? Ô Adão, sei lá como é que ela ia falar com ele. A serpente conversou comigo, você acredita? E ela tá falando comigo que eu posso comer o fruto lá, né? Do conhecimento do bem e do mal. Ela não foi lá falar com ele, não, meu querido. Ela não tinha intimidade com o próprio marido dela, não tinha liberdade, entende? A amizade é isso, é você conversar com ele sem achar o que ele vai julgar, se ele vai falar, entende? É isso, é amizade, é conhecimento, é não ter medo do outro, entendeu? Porque tem liberdade um com o outro. Não tem coisa melhor, não, gente, hoje em dia. Você ter liberdade com sua amiga, com seu amigo. E através daquela amizade, aí vem o amor. O amor, né? Não é fraterno, não de irmãos, mas o amor eros. Que é o quê? Entre um marido e uma mulher. Então procura a pastora Sara Shiva que vai falar melhor ainda do que eu, tá bom? Obrigada, viu, Nelson, por seguir. Obrigada também ao Gustavo. Aleluia, Deus é maravilhoso, né? Sandrinha ali dando boa tarde. Genildo também dando boa tarde. Obrigado, pessoa aí que seguiu também. Tá escrito lá sexta, enfim. Sexta 12. Só faltava sexta 13, né, gente? Ai, meu Deus, só o Deus, né? O Gilcimar aí falando acompanhando Jesus. O Nildo diz que é verdade. O Wagner também, amém, glória a Deus. Então, gente, é isso aí, né? Hoje o povo quer espiritualizar tudo, não pode não. Espiritualizar é mulher, é homem, né? Eu sei, gente. Tem que orar sim. Orar é estilo de vida, você ora todo dia. Quem não ora diante da Bíblia peca, né? Quem não ora tá pecando. Então tem que orar todo dia, né? Só um dia, sim, um dia não. Um dia na semana, outro dia na semana não. É todo dia. É estilo de vida, tá bom? Obrigada, viu, Wagner, por seguir. Gente, continuando aqui na palavra, que eu distraí com os comentários. Olha aqui, eu vou frisar alguns versículos aqui, tá bom? Para a glória de Deus. Olha aqui, eu vou frisar esse aqui, ó. O versículo 1 e depois eu vou pular lá pro 10, tá bom? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Gente, para quem não sabe, né? Biblicamente, Deus, ele ira só um momento. A ira de Deus, ela dura só um momento. Claro que o momento da ira de Deus pode fazer estragos. Claro, Deus é supremo, enfim. Mas, biblicamente falando, a misericórdia dele dura para sempre. Então, hoje, o que acontece conosco? Vamos pecar? Sim, a Bíblia fala que somos pecador.
né? Igual tá aqui explicadinho. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. A Bíblia fala também que fomos destituídos da glória de Deus, né? Todos nós somos pecadores. Quem não fala que não peca, já pecou. Só de falar que não peca, já pecou, porque é pecador. Mas aí eu falo aqui direto, todas as minhas lives, quase todas, né? Que tem uma diferença entre o pecador e o pecador que se arrepende. No geral, todo mundo peca, todo mundo é pecador. Mas, biblicamente, a pessoa que conhece a palavra, conhece Jesus, conhece a Deus, começa a entender que precisa de mudança de vida. E quem convence o homem disso, Ana? Que precisa de mudar de vida, que não é do jeito que quer, da maneira que quer? O Espírito Santo. A Bíblia fala, né? Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra no ser humano. Você pode orar, você pode interceder, Deus muda fulano, Deus ajuda cicrano, mas é somente o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, convencer ela e convencer ele. Que é, o Espírito Santo faz o quê? Convence eu e você do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, que a gente reconhece que é pecador, miserável, pobre, nulo, não vale nada sem Deus. O segundo, a justiça, que vai entender que Deus também não é só amor, né? Não vai todo mundo pro céu, também existe outro lado, enfim. E o juízo, que é o quê? A salvação, vai vir o julgamento. Ou é vida eterna, ou é salvação eterna. Ninguém conhece isso automaticamente, não. Se estamos aqui pregando sobre salvação, sobre Deus, sobre mudança de vida, sobre arrependimento dos pecados, quem convenceu isso no meu coração e no coração de homens e mulheres de Deus foi o próprio Espírito Santo. Nós não conhecemos Deus assim, não, gente. A Bíblia fala, né, claramente, que não foi nós que escolheu a Deus, mas foi o próprio Deus que nos escolheu. A Bíblia fala claramente que não foi nós que chamou Deus, foi Ele que nos chamou. A Bíblia fala também claramente que Deus nos amou primeiro. Então, antes da gente amar a Deus, hoje nós falamos, né? Nossa, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Às vezes nós falávamos isso também, sem conhecimento, aquele amor que não tem obra, né? Não adianta nada. Aí o que acontece? Quando ele mostra, ele revela o amor dele por meio do Espírito Santo a nós, aí nós conhecemos o amor de Deus e fala, realmente, Deus me ama demais. Deus deu seu filho para morrer na cruz, para me salvar. Nossa, Deus é maravilhoso. Aí o amor de Deus entra dentro do coração da gente. E através do amor de Deus, nós o amamos. E eu já falei aqui como que nós prova que ama a Deus. Não adianta eu falar, eu amo a Deus, somente por falar, gente. Vai ver todo dia alguém falando assim, eu amo Deus, eu amo o Senhor, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, enfim, sei lá o que for. Mas nós provamos que amamos a Deus é com obras. E quais são essas obras? A Bíblia fala, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E tem muita gente que fala, né, eu odeio fulano. Uns usam até aquela... Já usei muito, tá, gente? Eu falo de coisa que eu já fui. O meu santo não bateu com o santo da pessoa. Ou pessoa enjoada, ou pessoa tem ranço da cara de fulano. Não podemos. Automaticamente nós estamos negando o amor de Deus. Automaticamente nós não amamos a Deus se a gente faz isso. Isso é bíblico, tá, gente? Então, quando a gente fala que ama a Deus, temos que amar a criatura dele. Amar o nosso próximo. Amar o nosso irmão. E é fácil? Não. Um dos dons, né, espirituais que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, versículo 12, capítulo 12, que fala, né? É um dos frutos dos dons. Qual? O amor. E tem gente que não busca o dom do amor. Por que não busca o dom do amor, Ana? Porque acha que é besteira, né? Não sei lá o que passa na cabeça da pessoa. Mas não, gente, quem tem o dom do amor, ele vai entender a graça, a misericórdia, o favor do Senhor. Vocês aqui acompanham, não sei se alguém de vocês aqui pode falar mais também sobre o assunto, aquele pastor chamado Lamartine Pozella, sei lá, enfim. Aquele homem, gente, se você escutar as pregações dele,
Você escutar as orações daquele homem, você vai ver o amor, sabe? De Deus transbordando para outras pessoas, né? Tem gente que busca este dom e recebe da parte de Deus. Gente, amar as pessoas também existe um dom, o dom do amor. Sabe aquela pessoa que vê só o lado bom da vida? Sabe aquela pessoa que só vê o lado melhor da pessoa? Às vezes a gente chega lá e fala, não, mas fulano é terrível. E a pessoa, não, moço, Deus pode mudar ela. Deus pode transformar ela. Ela também tem qualidades. Aí começa a falar, né, das qualidades da pessoa. Aquela pessoa automaticamente, gente, ela já tem o favor de Deus, o dom do amor. Entende? Porque Paulo fala pra gente buscar o dom do amor. Hoje o povo busca dom de tudo. Dom de profecia, dom de revelação, nada contra, viu, gente? Porque Paulo fala abertamente para mim, você buscar os dons espirituais é de Deus. Também tem um dom também que está muito escasso nas igrejas hoje, que é o dom do discernimento de espírito, que nos dá autoridade entre discernir entre o bem e o mal, entre o que é de Deus e o que é do inimigo, né? Que não pode ficar falando a palavra aqui com D ou com S. É desse jeito, gente. Então, muitas das vezes a gente não busca. A gente fica lá limitada, né? Julgando ainda quem ama as pessoas, quem gosta de orar por pessoas, quem vê o lado só bom das outras pessoas, fala, essa pessoa parece que vive no outro mundo, vive em outra realidade, que pessoa mais ruim. Não, meu querido, ela tem um dom que eu e você ainda não temos, que é o dom do amor dado por Deus, tá bom? E hoje está escasso, né? A Bíblia fala que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Ninguém ia ter misericórdia de ninguém tá nem aí com ninguém. Cada um que se vire, cada um que se lasque, cada um que vai viver a sua vida. E é só Deus para ter misericórdia. Olha aqui o que o salmista da vida falando, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aqui também pode mudar essa palavra por misericórdia. Deus, a misericórdia de Deus, gente, é eterna. É uma das essências de Deus, é ser misericordioso. E lá na palavra de Deus, em alguns sermões dele, de Deus ali, lá no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, você vai ver ele exortando as pessoas e falando assim, sedes misericordioso como eu sou. Então também ser misericordioso é fruto da parte de Deus, é fruto do Espírito Santo. É fruto que vem de Deus, ser misericordioso, ser misericordiosa, compadecer do outro, compadecer da outra, entendeu? Olha aqui, ó, apaga as minhas transgressões, tipo assim, apaga os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, ó Deus, tem misericórdia de mim, igual os irmãos aqui relatou, né, que já foi da presença, hoje não é mais, e tá tentando voltar, né, tá afastado, aí ele tava falando, ó, apaga as minhas transgressões, apaga os meus erros, Deus, me ajuda, apaga isso da minha memória, me dá, ó gente, uma coisa aqui, ó, que eu vou falar aqui abertamente com vocês. Hoje em dia, o povo fala assim, eu não posso porque eu sou crente. Eu não posso porque eu sou servo e serva de Deus. Claro que tu pode, meu querido. Você tem uma escolha, você não quer. O erro do ser humano em geral é eles acharem assim que eles é livre porque eles podem. Eu posso tudo. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre. Eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha vida, eu mando em mim, enfim, sei lá o que ele pensar, o que ela pensar. Mas isso não é liberdade. Diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, que é a verdade, que está acima de qualquer verdade, seja a minha, a sua, você e eu não é livre se viver desse pensamento, que pode fazer qualquer coisa. Não. Você pode fazer, mas o cristão que é verdadeiro, ele não quer fazer porque ele não quer desagradar o coração de Deus. Porque ele não quer fazer o coração de Deus ficar entristecido, triste com aquilo. Ele pode fazer, ele pode pecar todo dia se quiser, ele pode sair de igreja, pode fazer o que quiser. Tem o livre-arbítrio para isso, mas ele não quer.
Porque você lembra de... Ô, gente, eu não sei se aqui é Isaías ou Jeremias que vai falar assim. Tem uma chama que bate no meu peito, que ela é maior do que eu. Tipo assim, eu penso em largar isso tudo, eu penso em largar Deus, eu penso em largar a obra, eu penso em largar a presença, mas existe uma chama dentro do meu peito que não me faz largar, que é maior do que meu pensamento, do que eu penso ou sinto, porque o que Deus deu ele, o que Deus deu ela é maior. O que a Bíblia fala? Que o que está em nós, que é o Espírito Santo, é maior do que está no mundo. Aí tem aquela vontade que é nossa, da carne, né, do ser humano, de errar, pecar, mas existe dentro do ser humano automaticamente quando ele tem a presença de Deus, o Espírito Santo, porque a pessoa acha assim, né, que ela ganha o Espírito Santo e acabou, pronto. Claro que o Espírito Santo afasta, gente, o Espírito Santo não habita em casa suja, mas o Espírito Santo, ele te visita. Se tem alguém intercedendo por você, automaticamente, se você receber o Espírito Santo dentro de você, ele vai te visitar lá. Fala, ô moço, sabe aquele pensamento, tem hora que passa a cabeça, nossa, eu poderia voltar para a igreja? Nossa, eu poderia voltar, sabe? Porque era tão legal eu lá, era tão bom, era tão agradável. Eu amava louvar na frente. Isso, gente, é porque o Espírito Santo visita a pessoa. Se você está aqui nessa live, é porque o próprio Deus, por meio do teu Espírito Santo, falou assim, fica aí, escute. O que eu estou usando a boca da Ana Maria para falar? Por quê? Porque o Espírito Santo, gente, ele não vai embora da pessoa eternamente, não. O que Davi tá falando aqui? Ó, lá pro 10 agora para eu provar que eu tô falando, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Me ajuda que o Espírito Santo não saia. Porque quando a gente peca, gente, automaticamente o Espírito Santo afasta. O Espírito Santo não habita no meu coração e nem no teu coração em casa suja. Né? Já é bíblico. Para ele habitar no templo, né? Na casa minha, na casa sua, que é o nosso coração, a nossa alma, precisamos estar andando em santidade. Precisamos estar andando na retidão. E quando a gente peca, ele afasta, ele sai automaticamente, viu, gente? Então, mas quando você começa a buscar Deus de novo, voltar de novo, porque tudo também é por meio dele, né? Porque o próprio Jesus falou, ó, eu vou, mas eu deixarei outro, este chamado Consolador, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está fazendo o papel de Jesus aqui na terra, que é o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e juízo, porque Jesus não está em forma de ser humano aqui mais não, né? Pregou sim para Paulo, João, enfim, para Paulo não, para Mateus, para Marcos, para João também, né? Para Paulo não, o Paulo foi outras pessoas, né? Enfim, mas agora ele deixou quem? O Espírito Santo, para convencer o homem e a mulher do que tem da parte de Deus para cada um de nós aqui na terra. Aí o que ele fala aqui, ó, 11. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Santo Espírito. Se Davi tivesse o Espírito Santo ali, gente, ele não estava falando para retirar. Você está entendendo o que eu estou falando? Que automaticamente quando a gente peca, a gente erra, o Espírito Santo afasta. O Espírito Santo não habita em casa suja. Não fica lá dentro, não fica dentro de nós. Ele afasta, aqui ó. Não me lances fora da tua presença. Davi, gente, a Bíblia fala, né? Biblicamente falando, se você for estudar a história de Davi, quando Deus usa aquele profeta para ir lá falar, entregar, né? A revelação de Deus, que tem gente que a revelação é só de coisa boa, não, gente? Tem revelação também que Deus manda você tomar vergonha mesmo, despertar para a vida. Aí quando Deus usa o profeta lá, que eu não me recordo o nome agora, para falar com Davi tava achando que era outra pessoa, não, hein? Se essa pessoa tá devendo, se essa pessoa fez alguma coisa errada, tem que pagar. Porque paga 4 vezes a mais. Te punir, né? Sendo aquela pessoa assim, julgadora. Aí o profeta olha pra cara dele assim e fala assim, é você, Davi. É você que tá errando, é você que tá pecando.
Claro que não nessas palavras, mas lá está escrito tudo o que ele falou, né? E aí, gente, Davi cai numa profunda tristeza, gente. Quando, eu já falei aqui isso também, a primeira coisa, quando a pessoa peca, que ela sai da presença de Deus, quando ela erra, que ela fica errando, o primeiro fruto que dá na pessoa é a pessoa se sentir triste. Bate uma tristeza no coração dela, ela fica abatido. É uma das primeiras formas de Deus trabalhar, é sentir um grande pesar no coração. Não é só de remorso e culpa não, viu, gente? Davi, quando ele sentiu aquela profunda tristeza, ele viu, nossa, o Espírito Santo já não está em mim. Nossa, o Espírito Santo já não está mais dentro de mim. Nossa, agora eu tô com o espírito do engano aqui, gente. Eu tô achando que eu tô com Deus, mas na verdade não tô com Deus, não. Quem tá aqui dentro de mim é espírito de engano, porque o Espírito Santo saiu. Aí ele cai na real. Você já viu também Deus falando sempre assim, a pessoa caiu em si? Você vai ver algumas histórias biblicamente, sempre Deus trazendo a pessoa em cair em si. Quando eu e você caímos em si, falando assim, nossa, realmente, eu preciso mudar. Nossa, realmente, eu tô vivendo uma vida muito bagunçada, misericórdia, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Isso é o cair em si. Aí o primeiro fruto que o próprio Espírito Santo dá por meio de Deus é você cair numa tristeza profunda mesmo. Profunda. Você sabia que tem, claro, não generalizando, viu, gente, em nome de Jesus, que tem algumas que realmente tem depressões que realmente é causada pelo intelecto, né? Pela mente e pelo físico, falta de vitaminas, um monte de coisa. Conhecimento é bom que liberta. Aí, bom. Só que tem sentimentos, não vou falar essa palavra aqui, gente, não corda. Então, vou falar tristeza profunda. Então, tem situações de tristeza profunda na minha e na sua vida que são causadas por causa de pecados. Biblicamente falando. Você sabia que essa tristeza profunda que bateu no coração de Davi é por causa dos pecados dele? É porque que aquele homem, gente, a Bíblia fala, né, que um abismo leva eu e você a outro abismo. Então, automaticamente, o primeiro pecado de Davi foi qual? Olhar e não vigiar. Olhou a mulher, Betseba, cobiçou, aí já deixou descer pro coração e foi consumar o ato na sua carne, no seu físico. E tanto que a Bíblia fala que manda os oficiais, né, buscar a mulher para deitar com ele. Aí consuma o pecado. E através daquele pecado, ele deitar com a mulher casada, ele engravida ela. Através daquela relação lá sexual, ele engravida a mulher. Aí ele, com medo, né, de ser pego, sei lá, de acontecer muita coisa. Aí sabe o que ele faz? Aí é outro abismo, outro pecado traz outro pecado, automaticamente. Ele fala assim, nossa, tem que voltar o homem dela para poder deitar com ela, porque aí ele vai achar que é dele, enfim. E faz de tudo, gente, pro homem da mulher deitar com a mulher dele. E o homem não vai, porque o homem era fiel ao povo e fiel a Davi. Não ia sair da guerra assim, porque a cidade estava enfrentando uma guerra grande naquele tempo. O povo lá, que Davi era rei, né? Estava enfrentando umas guerras, gente. Vocês nem imaginam. Você vê guerra aí fora do Brasil, mas... Entendeu? É tipo isso. Aí, bom... Aí Davi vê que o homem não vai de jeito nenhum, o homem fica dormindo ali, né? Tanto indica que é na porta da casa do palácio, enfim. Aí aquela bagunça toda, Davi trama outro abismo.